Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, acabou agora os últimos dois jogos, né? Já tinha acabado do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro e acabou agora o jogo entre Botafogo e Vasco da Gama. O Vasco levou a melhor, se classificou para a semifinal, vai disputar a vaga para a grande final contra o Fluminense e o Botafogo agora resta o Campeonato Brasileiro, vai ter que fazer uma corrida aí de recuperação para buscar uma vaga direto para a classificação da Libertadores da América. E o Vasco pode salvar aí o ano e salvar também, tentar buscar recursos, investimentos, tudo isso com a conquista, com a possível conquista da Copa do Brasil. Vamos lá. Pessoal, se você chegou aqui nesse vídeo, caiu aqui de repente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixa também seu comentário, o que você achou desse jogo entre... Nós vamos fazer um comentário aqui também do jogo do Cruzeiro e do Atlético Mineiro também. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, que são os dois gigantes do futebol mineiro, né? Tem o América, mas o América não está no mesmo nível, né, dos dois, né, que é o Atlético e o Cruzeiro. O Cruzeiro, tudo bem, o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, aí teve que fazer um trabalho de recuperação, voltou para a primeira divisão, foi comprado, né, pelo Ronaldo. O Ronaldo foi lá e fez um investimento, comprou o time, virou uma SAF, né? O Ronaldo comprou, né, o grupo R9, que eu acho que é o grupo R9, né? Contratou ali, comprou o time do Cruzeiro, fez vários investimentos, comprou jogadores, vendeu jogadores, mudou gestão, cortou gastos, começou a organizar. É aquilo. Quando a gente fala de empresa, pessoal, não tem como fazer milagre, né? Se você está gastando mais do que você arrecada, fatalmente você vai quebrar a sua empresa. Então, o que o Ronaldo fez? Ele que é um exímio empresário, né, já ganhou muita grana nessa área empresariana aí, é, comprando times de futebol, tem um time também na Espanha. Então, o Ronaldo sabe como fazer as coisas, ele sabe como fazer as coisas andar. Diferentemente de alguns jogadores, e isso é tema para um outro vídeo, né? Mas que não consegue administrar recursos e, de repente, depois de 3, 4, 5 anos depois que para de jogar futebol, acaba falindo e vivendo na miséria. Não é o caso do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno é um jogador à parte, ele sabe como ganhar dinheiro, sabe como fazer dinheiro, e ele fez isso muito bem. Comprou o Cruzeiro por um valor, ganhou dinheiro na compra e depois ganhou dinheiro na venda. Normal, é empresário, tem que fazer isso. Fez muito bem, estruturou, aí veio o grupo lá, Matheus, né, é, dono de uma rede de supermercados lá de Minas, comprou o Cruzeiro do grupo do Ronaldo e está tocando agora. Teve vários problemas, várias dificuldades, porque ele contratou bons jogadores, né, o Cruzeiro contratou bons jogadores do passado. Hoje já não são tão bons e tão grandes e tão gigantes como deveria ser. É o caso do Gabriel Barbosa, né, mais conhecido como Gabigol, é o caso do jogador Dudu também, que saiu do Palmeiras e foi para o Cruzeiro, e daí saiu do Cruzeiro, foi para o Atlético, né, para o rival. Então a gente vai vendo. Aí não deu certo lá, porque ele queria jogar. Pessoal, a gente entende quando o jogador quer jogar, porque o jogador ele tem fome. O jogador que ele sabe das suas condições e tudo mais, ele quer jogar bola, ele não quer ficar no banco de reserva, ele quer ser titular, ele quer buscar ele quer lutar pela titularidade. E o Cruzeiro soube administrar tudo isso, né? Decidiu perder para ganhar na frente, né? Eu falo assim, perder para ganhar. Por quê? Porque perdeu um dinheiro na compra e depois na venda do Dudu, né? Quando ele saiu do Cruzeiro, mas ele ganhou o elenco, né?
O técnico que aí está do Cruzeiro é um excelente técnico, já mostrou que é um bom técnico, mas que quando chegou, bateu de frente com esses medalhões, afastou lá os jogadores. Quem queria ficar teria que lutar pela sua titularidade, tinha que lutar por um espaço no Cruzeiro, e é o que está acontecendo aí com o Gabigol, fez isso acertadamente, né? Tá lutando aí para tentar recuperar sua vaga, tá difícil, porque ele não consegue jogar como jogou no Flamengo, mas tá aí. O Cruzeiro mostra sua organização. Se o Cruzeiro mostra sua organização, do outro lado nós vemos o Atlético Mineiro, um time totalmente desorganizado, tanto em campo quanto fora de campo. O Atlético Mineiro é um time que é o retrato daquilo que não deve ser feito numa gestão de um clube, né? Tanto financeiramente, deve para jogadores, deve direito de imagem, deve salário, muitas vezes. Até aí, no Campeonato Brasileiro, há poucas rodadas atrás, estava aí os jogadores dizendo que não ia entrar em campo porque estavam com o salário atrasado. Alguns acionaram também o Atlético Mineiro também na justiça. Então, tudo isso é muito ruim para o futebol, muito ruim para o elenco, muito ruim de uma forma geral, porque o torcedor não tem nada a ver com isso. E o torcedor paga muito caro para ver o jogo de futebol, para ver o seu time de coração, e o time todo desfacelado, o time desorganizado, né? Um time que não consegue jogar um futebol bacana. E isso não é agora na Copa do Brasil, onde culminou nessas duas derrotas para o seu arquirrival, o seu grande rival, que é o Cruzeiro. Não aconteceu agora. Isso vem acontecendo desde o início do ano. É um time medíocre, o time do Atlético Mineiro. Poderia ter que repensar a questão do futebol. A sua torcida não merece o time que tem aí. O time tem que melhorar, tem que jogar mais, tem que entregar mais. E quando se fala de entregar mais, jogar mais com salário atrasado, com dívidas e tudo mais, fica muito difícil, porque o jogador, ele sempre vai pensar na sua família que está em casa, e o clube e o torcedor não quer saber, ele quer que o time jogue, principalmente quando é contra um arquirrival. Se é contra um time de outro estado, todo mundo fica quieto. Mas, bom, não sei o que vocês acham, gostaria muito de ouvir a sua opinião. Agora, falando do jogo do Botafogo e do Vasco, cara, o Vasco, hein, cara? Ó, eu vou fazer aqui, sei que ninguém vai assistir, ninguém vai ver e tal, então, mas que se você estiver vendo, eu quero dizer para você, vascaíno, vocês estão de parabéns por tudo que fizeram. Ó, o time do Vasco, as pessoas se queixavam muito do time do treinador Fernando Diniz, né? Porque falava que ele só tinha uma forma de jogar, só tinha um estilo de jogo, né? Eu vou jogar futebol aí durante a semana, e às vezes eu vejo que tem um vascaíno e ele fala assim, que isso, que aquilo, mas ele defende, ele não mete o pau direto no Diniz, porque ele sabe que o Diniz está tentando tirar, como diz o ditado aí, leite de pedra, né? Porque o time não é que o time é ruim, é que o time é limitado. O time do Vasco é um time limitado porque não tem condições, não tem dinheiro. O time do Vasco tem a minha admiração, não só pelo treinador, que eu gosto demais, o Fernando Diniz, é um treinador diferente, que pode agregar e trazer coisas diferentes para o futebol, assim também como o seu presidente, o Pedrinho. O Pedrinho também está fazendo um trabalho assim formidável, né? Pegou o time do Vasco aí todo endividado, com gato em conta de luz, aí o pessoal questionando por que a conta de luz subiu na gestão do Pedrinho, sendo que na outra gestão pagava menos da metade. Aí ele foi explicar, as pessoas, então foi isso, tal, achando que ele ia fazer o que? Ele ia ficar lá o dia inteiro na piscina aquecida, tal. Não dá para entender a cabeça de algumas pessoas e colocar na culpa de um cara que acabou de chegar. Isso é inadmissível, né? É coisa de brasileiro, né? Não olhar todo o contexto, toda a história, e você olhar só o que está ali diante dos seus olhos, não conseguir enxergar além daquilo que está ali, ó. Parece que tem um véu, tem uma parede que ele não consegue enxergar adiante. Quer dizer, o problema do Vasco não é um problema que começou agora na gestão do Pedrinho.
Não, muito pelo contrário. O Pedrinho, como ele é um homem apaixonado por esse time do Vasco, ele é um cara que ele tem um amor muito grande, porque ele era comentarista de futebol, tem a sua vida, tem sua carreira já tinha sua carreira já consolidada, já e tudo mais. Ele não precisava passar por nada do que ele está passando, não precisava estar ouvindo nada do que ele está ouvindo, mas ele abriu mão de ser comentarista de futebol, ele abriu mão da sua vida tranquila lá, cuidar das suas empresas, dos seus negócios, para ir administrar o Vasco. Por quê? Porque é um time que ele ama, é um time de coração. Então, tá de parabéns o Pedrinho, o trabalho que está fazendo. O Fernando Diniz está de parabéns, o elenco do Vasco está de parabéns. Eu vi algumas pessoas questionando, né, a questão da saída, da retirada do jogador lá do Coutinho, né? Só que quem conhece o jogador, e eu penso assim, o time do Vasco estava jogando ali, ó, no limite, né? Porque ele estava enfrentando, além de ser um grande rival estadual, que era o Botafogo, que é o Botafogo, ele também estava enfrentando também a questão de desgaste dos jogadores. Os jogadores do Vasco, você vê, o time do Vasco é um time limitado, né? Então, os caras, eles sabiam que tinha que correr mais, ele tinha que se doar mais, tinha que se entregar mais se eles queriam avançar na Copa do Brasil. E o time do Vasco está de parabéns, porque tudo isso eles fizeram, marcaram o primeiro gol, né, uma bobeada do goleiro do Botafogo ali, bobeou ali, deu uma falha ali, horrível. Nuno foi lá e marcou o primeiro gol do Vasco, muito bem de cabeça ali, naquela falha ali, o goleiro tentou pegar a bola e espalmou, e o Nunes, né, foi lá e fez o gol. Depois o Botafogo, porque foi um jogo bem parelho ali, né, o Botafogo estava melhor, tentando encontrar ali o primeiro gol. Aí, aos 21 minutos do primeiro tempo, o Vasco foi lá numa escapada, conseguiu fazer o primeiro gol. Então o Botafogo teve que remar tudo de novo. E o Botafogo um time muito melhor, mais bem estruturado, com jogadores até que não entraram, que poderiam entrar e fazer também uma grande diferença no jogo, no momento do jogo, não foi colocado, né? A questão do jogador lá do Montoro, né? Que é argentino, que jogou pela seleção sub-20 da Argentina. Então o Vasco o Botafogo tem um timaço, um time muito bom. E o Vasco teve que lutar com as armas que tem. E lutou muito bem o Vasco, né? Porque foi lá, buscou um empate, e nos pênaltis ele soube se garantir naquilo que ele tem de melhor, o seu goleiro, que é a grande estrela do time do Vasco, é o goleiro. Então o goleiro foi lá, representou a grande nação, né, o glorioso. Então tá de parabéns aí o Vasco, tá de parabéns o Fernando Diniz, tá de parabéns o Pedrinho também. Essa vitória também é sua, guerreiro. Tudo de bom para você. Saiba que estou torcendo muito para que você vença aí essa Copa do Brasil, possa avançar no Campeonato Brasileiro e que possa aí trazer mais alegria para essa torcida vascaína, essa torcida apaixonada pelo Vasco, que não desanimou, não desistiu, sabe? Foi colocado lá poucos ingressos, né? Porque no Rio de Janeiro não tem essa questão de torcida única, então tem lá 10%, né, 15% que eles colocam. É lógico que geralmente é o dobro do valor do ingresso do time mandante, mas a torcida do Vasco esgotou em questão de minutos lá, então tá de parabéns a torcida. Então, Vasco vai enfrentar agora o Fluminense, né, que é outro time cascudo, mas o Vasco tá criando essa casca, essa forma de jogar aí nova, tendo mais controle de bola, buscando ter o controle de bola, mas sem aquele controle de bola de ficar tocando ali perto da grande área. Uma coisa que todo mundo criticava do Fernando Diniz é que ele ficava tocando ali perto da grande área, levando assim muitas vezes perigo para o seu goleiro. Então o Léo Jardim ali também consegue jogar bem, consegue destrinchar ali quando precisa, não tem que ficar tocando sabe, toque curto, se você não tem aquela, como que eu posso dizer, se você não está com uma estima assim elevada, sabe, você não está com, então
dá um chutão, quebra lá no meio, o volante luta lá pela segunda bola e é jogo que segue. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa também o seu comentário, diga pra gente, diga pra mim o que você achou desse jogo aí, desses jogos de hoje, né? E dos enfrentamentos que vão ter agora na semifinal da Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. É outra história, tá bom? Até mais e é nóis.